Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E para o vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo sobre a questão do combustível aqui na África e Moçambique. Dizer que alguns dos nossos inscritos aqui no canal têm me perguntado: Wildo, qual é a situação de combustível aí em Moçambique? Conta para nós como é que as coisas são, como é que depois desta crise mundial, não é? Após a luta que houve, né? A guerra, não é? Nunca é pequena, sempre guerra, sempre é grande. Então, os nossos inscritos ficaram curiosos para saberem como é que é a questão da gasolina, como é que as coisas estão agora. Será que estão como estavam ou alguma coisa mudou? E esta tem sido a pergunta frequente nos comentários, não é? Assim também como eu vou buscar fixar alguns comentários aqui da pergunta sobre a questão da gasolina. Então, meus irmãos, dizer que as coisas, como vocês sabem, não estão nada fáceis. Estão cada vez mais complicadas sobre a questão do combustível, ou seja, gasolina. E, sobretudo, a gasolina acabou tendo não só um impacto negativo, mas também teve um impacto muito superior que para aderir, aliás, para obter o combustível agora, não é nada fácil. Principalmente em todas as províncias a nível nacional, aqui em Moçambique, não é nada fácil obter o líquido, não é? Chamado gasolina. Não está a ser fácil. Não só a gasolina, mas também o petróleo, assim como o diesel, não está a ser fácil. Alguns automóveis que funcionam a diesel não estão a poder andar. Por quê? Por causa da ausência do coisa, né? É por causa do petróleo, né? Não estão a poder andar por causa desta questão do petróleo. Então, tem sido um impasse muito grande para o nosso país, sendo que o nosso país é um país que está em via de desenvolvimento e que precisa significativamente, se não o combustível, porque na ausência do combustível nós conseguimos notar a falta da locomoção de vários setores públicos, assim como privados. Então, importa salientar que combustível aqui na África, em Moçambique, em particular, o meu país, não está nada fácil de obter. Agora, a pergunta pode ser para ti: será que o combustível subiu? Na verdade, ainda não subiu, continua no mesmo valor, mas o problema mais apertado aqui é como obter a gasolina, é como obter o combustível, sendo que para obter o combustível, como tem visto nas reportagens, tem sido uma vasta bicha para poder obter o combustível. E eu também, sendo um dos membros que faço trabalhos de mototáxi, não tem sido nada fácil de obter o combustível, porque a cada dia, para você poder ter o combustível, tens que ir para a bicha, não é? Vais para a bicha, dorme lá, aliás, passa lá durante 1 hora, ou 30 minutos, ou 40 minutos, que tens que ficar para poder obter ou para poder ter o combustível, o que não tem sido nada fácil nos últimos dias para o nosso país. Então, respondendo o comentário de nossos amigos, dizer que para obter o combustível nos últimos tempos está extremamente apertado, mas vamos aguentar. Como nós sabemos que Moçambique é um país que de todas as formas nós aguentamos as crises, as batalhas, e isso tem sido nada mais, nada menos, se não for dia as coisas vão sim melhorar. Agora,
para os meus amigos que têm acompanhado, eu quero pedir nada mais, nada menos para vocês que estão a acompanhar esta situação do combustível. Eu peço, por favor, que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo para mais pessoas para poderem ver este vídeo, porque na realidade não é nada fácil obter combustível. Até que eu podia muito bem ir para as filas da obtenção da gasolina para poder filmar, mas sobretudo, como vocês sabem que o nosso país não dá mole para essas coisas, porque nós aqui temos uma restrição de proibição de filmagem em pleno público, aonde que somente tem acesso à filmagem aqueles que são jornalistas, aqueles que têm credencial, que estão devidamente credenciados para poder assim fazer a filmagem. Então, eu podia muito bem mostrar para vocês, mas sobretudo, como tem visto nas reportagens, como tem visto em alguns jornais, esta tem sido a maior e a grande guerra de obtenção da gasolina em Moçambique. E como eu disse para vocês, alguns automóveis não têm como andar por causa da falta da gasolina, porque enquanto não haver a gasolina, enquanto não haver o petróleo, seja o diesel, não tem como os transportes poderem andar. Então, mas tem uma cláusula aqui muito importante que eu vi da reportagem que o presidente americano, não é? O presidente americano ele acabou dizendo assim: enquanto nesta trégua de 10 dias, porque houve uma trégua aqui no meio de 10 dias, não é? De 10 dias, e essa trégua, os navios do combustível já estão a andar. Mas agora o que nos resta perceber é: será que depois desses 10 dias e a trégua já se foi feita? Então, enquanto não haver uma conversação boa, enquanto não haver uma conclusão boa, será que como é que nós vamos ficar? E muito mais para nós, porque pelo menos para a América tem alguns países que já tem coisa, né? Comboio elétrico. Então, para nós que dependemos da motorizada, nós dependemos do carro, eu não sei como é que esta questão vai acabar de ficar, porque é uma situação extremamente complicada, meus amigos. É uma situação extremamente forte que precisa de uma resolução pacífica, que precisa de uma resolução pacífica, precisa de uma resolução rápida, que precisa de uma resposta em dianteira para que o nosso país não possa entrar em declínio mais uma vez. Porque eu acredito que, pelo menos, né, para Moçambique, na situação em que se encontra, não é? Eu acredito que depois da independência, em 1975, e depois de lá, se não houvesse a guerra dos 16 anos e algumas coisas ali, não é? Massacre de Moeda, essas coisas todas, se não houvesse, eu acredito que o nosso país já estaria em um nível mais alto. Mas por causa de tudo isso que aconteceu, aí já as coisas ficam complicadas. Eu me lembro que eu fiz um vídeo a falar que tínhamos que ter umas formas possíveis de resolver o problema a não for por guerra. E acabaram alguns trazendo os seus comentários, né? Alguns comentaram ali, disseram: não, você tem medo. Não é questão de medo, só que eu consigo compreender, ou consigo ver que sobre a questão da guerra, ele tem dizimado pessoas e não só, também tem desgraçado muito o país, porque se nós formos a nos lembrar um pouco sobre a questão da manifestação que houve, não é? Após as eleições passadas, nós vamos ver que várias indústrias, vários patrimônios do Estado, assim como privados, não é? Assim,
eles foram estragados. Então, se não houvesse a manifestação, fosse resolvido aquela questão de uma forma pacífica, de uma forma ordeira, eu acredito que o nosso país estaria já a avançar cada vez mais. Mas, enfim, acabou de se trazer aquela cláusula toda, acabou de cada um agir, fazer do que tinha que fazer, porque tinha razão, porque tinha aquilo, e acabamos tendo o nosso país daquela forma. Não é? Agora, temos essa crise, essa questão de combustível. Então, onde é que vamos parar? Como é que vamos resolver esta questão? Será que é só uma questão da América e Irã? Porque começou assim, não é? Começou assim, onde o presidente do Irã acabou morrendo e houve essa toda demanda ali que aconteceu. Mas agora a guerra ainda, não é? Após a morte do Ali Khamenei, a guerra não acabou, ainda está a continuar. Então, houve essa negociação da trégua e agora nós estamos ansiosos em ver o país no mundo todo, não é? Ter uma paz definitiva, porque essa é a visão certa, essa é uma forma possível de nós podermos ter um país seguro, um país em que as pessoas poderão caminhar sem nenhum problema. Então, eu gostaria, não é, aos que são de direito, que pudessem, de alguma forma, de algum jeito, pudessem, não é, entrar em coordenação para poderem buscar, terem formas possíveis de resolver estes problemas. Então, você que já é inscrito, muito obrigado e até a próxima oportunidade estaremos a conversar sobre esse ponto.